Hi, how are you? I'm good. How about you? I'm great, thanks. Aí agora, eu não sei como continuar essa conversa, tô nervosa. Se ela perguntar alguma coisa, eu vou falar que quero ir no banheiro. Vou falar e quero sair correndo. Ai, gente, que nervoso, você não entendeu o que ele falar. Bye. Oh, bye! Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. E olha, o que você acabou de ver já aconteceu com você? Comigo já te aconteceu? E não é só em inglês, acontece em português também. Às vezes você tá do lado de uma pessoa no elevador, você encontra alguém e aí você não sabe, você fica assim, gente, não sabe o que falar. E olha, nós vamos fazer uma série de aulas para você botar sua conversação ali, sabe, para arrasar. E essa série começa hoje com a número 1, você o quê? Começando uma conversação com alguém que você conhece, tá? Pode ser conhece de vista, enfim, nós vamos explicar. E vai ter uma série maravilhosa de conversando com pessoas que você não conhece, puxando conversa, paquerando, indo no aeroporto, indo em loja de roupa, loja de calçado, entrevista de trabalho, enfim. Então vai ser uma série, então eu já te convido, se você quer deixar o seu inglês na ponta da língua, já se inscreve nas minhas redes sociais, já deixa o seu joinha, Isso aí. claro, se desejar, ok? Então não perca esta série prática e hoje você vai puxar assunto, começar a conversação, para não ficar nessa, né? O que eu falo agora? Então, hoje você vai saber como não ficar assim e como você fazer aquela conversação joia em inglês. Você vai ouvir coisas que talvez você nunca tenha ouvido, que são super importantes. E olha, se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora desde 1996, estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford e já dei aula em 5 países. Vamos se despedir aqui da voz não misteriosa, que é o Mr. Rocha, Prof. Riva. Vai sentar aqui ao meu lado, eu vou me ajeitar. Vou ficar pequenininha aqui na tela. Você pode ir do Sair prof. fininho. Bye! Sair de fininho. Não precisa sair de fininho. Olha só, deixa eu me ajeitar aqui, tá? E, seguinte. Já vou falando, dando os recados, que é assim, ó. Opa, melhorou agora a tela. Deixa eu falar o seguinte, olha, se você está me vendo nessa transmissão ao vivo, então você que está aí no chat do YouTube, que está no Insta, que está no Face, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E olha, lembre-se que após essa transmissão ao vivo, o que vai acontecer? Nós vamos para o Zoom e tem um link aí afixado no primeiro comentário do YouTube. Por isso, você que está me vendo em outra rede social, está me vendo aí no Insta, no Face, antes de terminar, venha para o YouTube para você poder acessar o Zoom. Você acessa o Zoom e vai praticar conosco, vai tirar suas dúvidas e vai se divertir. Deixa eu dar uma acertada aqui Só na uma tela. observação. Oi. Como muita gente nesse horário talvez esteja se deslocando do trabalho para casa, ao chegar em casa, gente, se tiver por acaso acabado, né, a nossa live aí, mesmo assim, clica lá no link. Pode tentar entrar no link, porque tem ainda mais meia hora, 40 minutos de aula. Sim, de aula. Você pode entrar, não Zoom, tem né? problema, tá? É melhor chegar atrasado do que não chegar. Sim. Ok? E você que está me vendo no gravado, saiba que toda terça, por enquanto, toda terça às 18 horas de Brasília, temos uma super aula e depois da aula, você é convidada a vir para o Zoom conosco. Então, olha só, para não ficar naquela coisa chata, né, de... Ai, o que eu falo? O que eu vou, sabe, o que eu vou responder? Nós vamos trabalhar de você, ó, how to start a conversation with. Como começar uma conversação com pessoas que você conhece. Tá aqui número 1, que depois vai vir pessoas que você não conhece, enfim, vai ser uma série, tá? Vou passar rapidamente aqui e vamos praticar a pronúncia, tá? Greetings. Então, são saudações, né? Você dando oi, você falando, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou passar rapidamente, tá? E saiba que você tem hi e hello. Tem gente que fica rodando uma lâmpada assim, ai, hi é oi, hello é olá. Hi e hello são sinônimos, tá? Então, você pode falar hi ou hello, ok? Se você falar hi, não quer dizer que a outra pessoa vai falar hi. A pessoa às vezes pode falar hello. Você fala hello, a pessoa fala hi.
tá? Então não tem uma regra assim. Só vamos trabalhar rapidinho aqui, ó, porque quando você chegar na pessoa, provavelmente você vai cumprimentar, né? Você não vai chegar do nada e já vai sair falando. Então, aqui, ó, good morning é good, não é good. Não é good morning, tá? Good morning. Vamos repetir? Good morning. Ó, very good, que é bom dia. Aqui muita gente confunde isso daqui, por isso que eu vou comentar. Aí você tem good afternoon, que é boa tarde. Então você junta aqui, ó, good com afternoon, fica good afternoon. Good afternoon. Vamos repetir? Good afternoon. Good job, bom trabalho. Aqui é boa noite, mas já no início da noite, você chegando em eventos, você encontrando com a pessoa, já é noite, tá? Geralmente a partir das 18 horas, né? Então você fala good evening, tá? Você vai juntar também o good com evening, ok? Então, repeat. Good evening. Very good, very good. Então, boa noite, você está chegando. Olha, Mrs. Nappy, you good night. Aí já é o contrário, você está saindo de um lugar, você está se despedindo. Também aquele boa noite que você está dando boa noite para a pessoa dormir é good night, tá? Então lembra que é good, tá? E já vai juntar, good night, ok? Então lembre-se, tá chegando, tá cumprimentando a pessoa, tá? De boa noite, é um cumprimento, você tá dando um boa noite de oi, boa noite pessoal, tudo bem? Né? Como uma pessoa é good evening. Tá indo embora, tá? Para dar boa noite para sair ou para dormir é good night. Repeat, good night. Very good. E às vezes tem pessoa que fala, né? Você já viu alguém que fala assim no Brasil, você tá passando um dia, tipo bom dia, mas dia, tá? Então às vezes eles falam morning, ok? Mesma coisa que bom dia, só que estão dando uma cortadinha aí falando morning, tá? Let's repeat. Morning. Very good. Agora vamos já para a conversação. Então aqui, ó. It's time to talk. Então, agora é a hora de falarmos, conversarmos, ok? Aqui, rapidinho, depois você pode ver, eu tenho um vídeo que eu falo como destravar sua língua em inglês e você pode ver essa técnica aqui para você falar isso assim super fluido, tá? Então, assista se você não assistiu, porque isso aqui é só uma introdução para a conversação que nós vamos agora, tá? Para você começar a conversar com pessoas que você não conhece. Ou, aliás, que você conhece, tá? Nesse caso, desculpa, que você conhece. Então, ó, uma conversação rapidinha, a pessoa chega a falar, how are you? Ok? A outra responde, né? Essa aqui é outra pessoa falando, a pessoa A e a pessoa B. I'm good, what about you? Esse what about you é a mesma coisa que and you, tá? E você, sempre pergunte e você, and you, ou what about you, tá? Sempre, sempre. Isso é uma questão, assim, é bem interessante porque você vai em algumas lojas, alguns comércios, geralmente quando você vai passar no caixa, algum vendedor vem te atender, ou pessoa que vem te servir num restaurante, perguntam geralmente, como você está? How are you? Tá? Aí você fala, I'm good. What about you? Ou and you? E aí a pessoa, né, vai responder alguma coisa do tipo, I'm great, thanks. Geralmente eles agradecem por você ter perguntado. I'm great, thanks for asking. Obrigada por perguntar. Tá? Então, ó, essa conversação... Can you read with me? Yeah, sure. Ó, eu vou começar sendo a pessoa A e o Mr. Rocha a pessoa B, tá? How are you? I'm good. How about you? Aqui no caso ele falou how about you, que é também a mesma coisa, mas aqui é what about you, só para não confundir eles. Também pode ser how about you, tá? É a mesma coisa. Let's start over. Let's start over. Vamos começar de novo. Tá vendo, gente? Não tem problema. Leu diferente, mas falou a mesma coisa. Então, how are you? I'm good. How about you? De novo, how about you? É what about you? É a mesma coisa o how about you, tá? É que ele tá indo no... Ele não está lendo. On the automatic mode.
Ele tá no modo, sabe, ele tá ligado aí e ele não tá lendo. Leia aqui, ó. Senão você vai confundir o povo. Ok, vamos lá. Tá? Então lembre-se, ó. How about you? Também é a mesma coisa, tá? O que ele tá falando aqui? Agora eu vou ter que mostrar. Ele tá falando, ó. How about you? Ok? É a mesma coisa nesse sentido aqui, tá? Por favor, leia. My bad. Agora eu vou ler. Agora você leia, por favor. Então, ó, nós vamos fazer essa conversação aqui, ó. How are you? I'm good. What about you? I'm great, thanks. Tá? Então agora você começa, por favor. How are you? I'm good. What about you? I'm great, thanks. Ok? Vou fazer essa conversação com vocês rapidinho, tá bom? Para depois a gente já passar para a gente já deixar o seu inglês na ponta da língua, tá? Então vamos lá. Agora aqui, ó, eu vou ser a pessoa A, eu vou te perguntar e você vai responder, tá bom? Eu falo, você responde como se fosse a B. Então vamos lá? Hey, how are you? I'm great, thanks. Ok? Vamos repetir aqui, ó. Repeat. How are you? Very good. Agora aqui, ó. Repeat. I'm good. What about you? Great. Agora aqui, ó. Repeat. I'm great, thanks. Good job. Agora que você repetiu, vamos fazer de novo. Tá? Você vai fazer essa parte. Eu vou te perguntar. Eu faço toda a parte em azul, você faz em preto, tá bom? How are you? I'm great, thanks. Very good. E para terminar essa parte, que a gente já vai para outra, você faz as partes em azul. Eu vou falar 3, 2, 1 e você começa, tá? Você faz a parte em azul. Vamos lá? Você vai ser o A, tá? Você vai falar how are you e depois você fala I'm great, thanks. Tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1. I'm good. What about you? Very good, very good. Agora, eu preciso falar umas coisas muito importantes que talvez nunca nenhum professor de idiomas tenha te falado. Mas é muito importante isso. Por quê, ó? Uma conversação, ela tem duas partes. E as pessoas esquecem isso, que é o listening, que é o ouvir, e o speaking, que é o falar, tá? Quando as pessoas pensam em conversação, eu tô aprendendo inglês, então eu tenho que falar. E as pessoas esquecem que tem a parte do ouvir, que é o listening, tá? E aqui eu coloquei uma dica, ó, listen more, speak less, tá? Ouça mais, fale menos, tá? Principalmente no começo da sua caminhada, nessa sua jornada de aprender inglês, tá? É muito importante que você ouça, inclusive, porque você ouvindo, por exemplo, as crianças aprendem porque, assim, elas estão ouvindo os pais falarem, elas estão ouvindo as pessoas falarem, elas estão repetindo aquilo, elas estão processando. Então, é muito importante que você ouça, tá? Não acha que você tem a obrigação de chegar numa conversação e ficar falando, tá? Então, olha só, o que acontece, ó? Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui que deu uma desalinhada. Olha só, nós temos aqui algumas coisas que nós vamos trabalhar nesse princípio de como você começar uma conversação, tá? E você tem que tomar cuidado, porque as pessoas hoje em dia não se ouvem, né? Não querem ouvir. E às vezes, o que acontece? Vocês têm que tomar cuidado de não se tornar uma pessoa chata. No sentido assim, sabe aquela pessoa que quer encontrar um estrangeiro só para despejar tudo que aprendeu em inglês? Então você começa falando tudo. Quer falar alguma coisa? Não, na verdade, nós falamos que a pessoa não se ouve. Na verdade, a pessoa não ouve a outra, né? Não é que você não está se ouvindo. Muitas vezes você não se ouve também, tá? Você tem que se ouvir falando inglês e se corrigir, enfim. É importante isso. Mas você tem que ouvir a outra pessoa. E às vezes é interessante porque você encontra um estrangeiro e dependendo da maneira que você falar com essa pessoa, você olhar para essa pessoa, você demonstrar que você está ouvindo,
Às vezes você falou meia dúzia de coisas e a pessoa sai encantada com a conversação. E às vezes você falou e a pessoa sai, às vezes até aborrecida com a conversação. Então presta atenção que isso é importante. Hoje a gente está num momento que as pessoas querem tudo rápido e pula vídeo e põe na velocidade 3 e 4, sei lá o quê. É importante você que quer falar inglês escutar isso que eu tô te falando, tá? Domingo passado, antes de ontem, né? Eu salvei duas estrangeiras, duas americanas, de uma conversa que elas estavam ali, tipo, desesperadas, porque nós estávamos juntas e a gente já ia sair, se retirar dali para tomar um café, logo ali no ambiente ao lado. Chega uma pessoa, apresenta a outra, que começa a falar. E a gente já tava saindo para um café. Eu falo, ó, tchau, eu vou ali tomar o café, tá? E sabe quando a pessoa tá assim, ó, olhava para mim assim, aí eu, hey, falei o nome da pessoa, né? Não vou falar aqui o nome dessa americana. Ai, vamos tomar um café, né? Porque ela já estava saindo. E a pessoa que chegou, viu que essa pessoa estava saindo. Eram dois, no caso ali, eram todos americanos, tá? Tanto as moças quanto o rapaz que chegou. Então, tipo assim, sabe? Chegou sem noção, né? Mas começou a falar da vida, começou a contar a vida e as meninas já estavam de saída, né? Então eu meio que salvei ali da conversa. Então o que acontece? Não pense, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Pense em conhecer estrangeiros pra você desenvolver uma amizade, pra você bater papos enriquecedores, assim, que seja, sabe, prazeroso pra você, pra pessoa que tá ali. As pessoas assim, ai, eu preciso arrumar um estrangeiro pra praticar meu inglês. E aí fica, aí faz 1000 perguntas e aquela coisa. Não é só isso, tá? Se você for uma pessoa agradável, que mostra ali que você tá ouvindo, que você tá interessado no que a pessoa está falando, você vai ver como você vai fazer amizades, como a coisa vai fluir, tá? E não precisa tanto falatório assim, tá? Agora vamos para a prática aqui, ó. Então vamos imaginar a situação, ó. Nós vamos ter seis maneiras de você começar essa conversação e eu vou dar umas dicas para você preencher essa conversação, tá? Então lembre-se que nós estamos falando de conversação, tá? Essa é número 1, de pessoas que você já conhece. Você já foi apresentada, pode ser um estrangeiro, uma estrangeira que esteja morando no seu bairro, que esteja trabalhando na tua empresa, que esteja estudando na sua escola, enfim, tá? Qualquer uma dessas situações, você já viu essa pessoa algumas vezes, ok? Já falou o seu oi, a pessoa sabe que você existe, vocês já conversaram algumas vezes, e agora, de repente, vocês se encontram, não sei, pode ser no mercado? Pode ser num ponto de ônibus? Pode ser, tá? Então, uma maneira muito legal de você começar a conversação depois daquilo que a gente já falou, tá? Que é o oi, o bom dia, como você está, ok? Você já passou tudo aquilo que a gente passou, já mostrou aqui antes, tá? Já deu bom dia. Hey, how are you? I'm good. How are you? Great, tá? Você já falou tudo isso. E aí, você pode tascar long time no see, tá? Ai, faz tempo que eu não te vejo, tá? Então, essa é uma maneira de você. E aí, por exemplo, se você vê que a pessoa, às vezes a pessoa tá no mercado e ela tá correndo, né? Tá passando ali correndo, ou tá num ponto de ônibus, já tá vindo o ônibus, ou você encontrou na rua e a pessoa parou para te cumprimentar. Enfim, em alguma situação, ou no trabalho, na hora do intervalo. Então, você vai ver, vai sentir o que a pessoa assim, né? Ela fala long time, você fala long time no see, tá? Nossa, quanto tempo eu não te vejo? Faz um tempo que eu não te vejo. E de repente eu falo assim, é verdade, cara, eu tenho que ir agora. It was great to see you. Ai, foi ótimo te ver. It was good to see you. Foi bom te ver, tá? A gente não vai trabalhar todos os aspectos da conversação, porque na sequência desse estudo que a gente vai fazer, nós vamos mostrar também como terminar uma conversação, enfim. Então vai ter várias partes, né, e vários contextos, como eu já falei. Então sempre, né, com aquela coisa sorrindo, olhando para a pessoa, tá? Então, long time no see. Tá? Vamos repetir essa frase? Vamos lá?
Eu falo, você repete. I read, I speak, and you repeat after me, ok? Então, eu leio, eu falo, você repete após mim. Long time no see. Very good, very good. Então, lembra que nesse momento, se você falar isso e você vê que a pessoa está disponível, e você também, né? Às vezes quem tá com pressa é você, tá? Então, aí você continua essa conversação. Mas essa é uma frase muito interessante para você usar. Agora, de repente, essa pessoa você vê todo dia. Você vê todo dia no mercado, você encontra todo dia num ponto de ônibus. Aí você não vai falar isso, né? Você viu a pessoa ontem, né? Você vê todo dia, você não vai falar long time no see, tá? Então, de repente, se você achar sem fingimento, tudo tem que ser natural, porque eu vou dar várias opções aí. Você pode falar, né? Você já falou oi, todas as situações aí. Você já falou bom dia, boa tarde, boa noite, ou um oi, e já perguntou como a pessoa está, tá? Essas 6 maneiras de você iniciar a conversação, prosseguir, tá? Vem após a você perguntar como a pessoa está. Uma coisa, você pode falar, you look great. Nossa, você parece ótimo, ótima. Sabe, a pessoa às vezes tá lá sorrindo, né? Tá, você vê que a pessoa tá com um bom astral, vamos dizer assim, já né? tá com aquele brilho, né? Aquele brilho, you look great. Tá? Ai, você parece ótimo, ótima. Tá? Então, essa é uma ótima maneira de você falar. Provavelmente a pessoa vai agradecer, e pode ser que ela fale você também. Enfim, e aí também é uma maneira de você começar essa conversação. Vamos repetir? Please repeat after me. Então, por favor, quer falar alguma coisa? Não. Ele tá com uma cara, you look great. You look fresh. Ele tá assim. Sabe? Então, vamos lá. Repeat. You look great. Good job. Bom trabalho. Agora, uma outra coisa que você pode falar, tá? Isso são opções de você começar a conversação, tá? Com a pessoa que você conhece. Então, lembre-se, eu tô repetindo aqui. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, ó. Lembre-se, se você não é inscrita nas minhas redes sociais, inscrito ou inscrita, vamos ter uma sequência de vídeos onde vão falar como começar a conversação com pessoa que você já conhece, que não conhece, como paquerar, entrevista de trabalho no aeroporto, fazendo reserva, enfim, é uma série de conversações práticas. Então, eu já te convido a se inscrever nas minhas redes sociais, já deixar seu joinha nesse conteúdo, claro, se você desejar. E lembrar que toda terça-feira, por enquanto às 18 horas, porque eu digo por enquanto, porque a gente mais pra frente vai colocar horários alternativos. Então, na dúvida, você sempre vai no meu canal do YouTube, vê ali no banner, né, a foto de entrada, e que sempre vai estar ali atualizado os dias e horários de aulas, tá? E logo após a aula, a transmissão ao vivo, você tem o quê? Zoom conosco. Você pode entrar aí no primeiro comentário, tem um link, você pode acessar após a aula, só se você estiver vendo a transmissão ao vivo, tá? Se você estiver vendo após, né, você tá vendo no gravado, saiba que a gente sempre dá uma aula toda semana, e aí você é convidada para vir para o Zoom conosco, para praticar, tirar suas dúvidas, se divertir, ok? Pessoal do chat, todos são muito bem-vindos. Estou de olho nos comentários, mas eu vou ficar aqui concentrada na aula, né? Porque senão eu já viajo, eu começo a falar com um, já falo com o outro. Então, tô de olho em vocês, tá? Agora, olha só, uma outra frase que é interessante você falar, tá? Às vezes você não viu a pessoa faz tempo, long time no see, você pode falar, oh, you look great, ou pode falar às vezes as duas, long time no see, a pessoa, you look great, você tá ótimo, ótima, tá? Agora, uma outra coisa, se for sincero, tá? Se você olhou pra pessoa e viu uma coisa que você gostaria de elogiar, que você realmente gostou, às vezes uma jaqueta nova que a pessoa tá usando, às vezes um par de sapatos, enfim, tá? Você pode soltar uma assim, porque eles usam, eles gostam, eles usam esse tipo de coisa, né? Love your jacket. Where did you get it? Nossa, amo sua jaqueta, né? A gente fala amei sua jaqueta, né? Onde você comprou, tá? Então, essa é uma maneira. Aqui você pode substituir por, olha, amo sua blusa, enfim, amo sua bolsa, ok? Seus brincos, esse já Aí, no caso, é singular que eu tô colocando pra gente, né? Mas, então, você pode falar, ok? Você pode trocar aqui. Então,
Olha, amei sua jaqueta, amo sua jaqueta. Onde você comprou? Então é isso que tá falando aí. Aí a pessoa já pode falar, ai, obrigada, não, eu fui numa viagem em Nova York. Aí deixa eu falar uma coisa pra você. Um segredo que é muito importante, não é só na conversação em inglês, é na conversação em português, em qualquer idioma. Às vezes você tá falando o mínimo e a pessoa tá tão contente, tá tão assim, encantada com a sua maneira de receber o que a pessoa tá falando, a maneira que você tá olhando pra pessoa, que você tá sorrindo, que a pessoa vê que você tá interessado, porque você tem que entender. Seja americano, seja brasileiro, seja espanhol, seja italiano, enfim. As pessoas são pessoas. E às vezes essa pessoa, ela tá num dia assim que ninguém olhou pra cara dela, ela deu bom dia pro chefe, o chefe não respondeu. E às vezes você fala, sabe? Love your jacket, where did you get it? Né? Eu amo a sua jaqueta, onde você comprou? E a pessoa fala assim, por exemplo, em New York. Aí você, New York, that's great. Então assim, por exemplo, procura, às vezes, repetir alguma outra palavra que a pessoa tá falando, sabe? Olha e demonstre que você está ouvindo, porque sabe que muitas vezes as pessoas estão falando e a gente está viajando. A gente não faz às vezes nem questão de fazer um esforço, sabe? A gente pergunta como a pessoa tá e a pessoa às vezes fala, não tô bem. Aí, que bom, né? A pessoa falou, não tô bem, né? Como assim? Tá? E isso faz toda a diferença, porque as pessoas acham que aprender um idioma é só ficar tagarelando frases e não é. Às vezes a pessoa tem tudo na pontinha da língua, o inglês tá ali e a pessoa não consegue desenvolver uma conversação, não consegue desenvolver amizade com estrangeiros. Por quê? Tá faltando uma outra parte que ninguém te disse, né? A gente tem experiência de ter dado aula, morado, estudado em 5 países e com culturas diferentes, pessoas diferentes, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá falando, você falou pra pessoa, né? Love your jacket, where did you get it? Tá? Love your t-shirt, where did you get it? Nossa, eu amo tua blusa, onde você... E a pessoa fala, my mom gave me. Oh, your mom. A pessoa falou uma palavra, repete, your mom. Great, that's good, that's awesome. Tá? Oh, I got in New York. New York, that's awesome. Você só tá repetindo ali uma coisinha ou outra que a pessoa fala. E a pessoa às vezes fica, pá, explode de alegria. Sim, é o human touch. Né? É, human touch, é o toque humano. As pessoas tratam aprender inglês como só repetir frases. Não é. É sobre você ter relacionamento com as pessoas, de amizade, sabe? Enfim, tá? Então lembre-se disso. Mostre que você está ouvindo. Às vezes repita uma palavrinha ou outra que você achou interessante, tá? Como eu falei aqui. Então, vamos repetir essas 2 frases, ó. Eu paro aqui, repito a primeira, paro, você repete, falo, né? Depois eu falo a segunda, você repete, depois a gente fala tudo. Então, aqui, ó. Vamos repetir esse... e é assim, né? Não é tipo assim, ó, como se você estivesse lendo Love Your Jacket. Não. Love Your Jacket, tá? Nossa, amei sua jaqueta, tá? Então, vamos lá. Love Your Jacket. Very good. Agora aqui, ó. Where did you get it? Where did you get it? Get it, tá? Não vai ficar get it. Get it. Repeat, get it. Good job. Então, vamos lá. Where did you get it? Very good. Agora vamos repetir tudo aqui, ó. Love your jacket. Where did you get it? Great job. Great job. Agora olha aqui, ó. Vamos supor que você usou algumas dessas frases, tá? Ou você não usou ainda. E isso é uma maneira aqui, ó. Hey, did you hear about? Essa é uma maneira bem legal de você também, se você sentiu que a pessoa parou, tá a fim de uma conversa, você já falou alguma dessas frases, então você vê que você tem abertura, ou pode ser essa primeira frase, tá? Não quer dizer que tá na ordem do que você vai falar, não é isso, tá? Se você vê que tem uma abertura, por exemplo, pega um assunto que tá... Sabe aquele assunto que tá todo mundo falando? Mas tá a cidade inteira, o país inteiro, às vezes o mundo inteiro falando? Que seja assunto bom.
Não venha Positivo. com tragédia, com nada disso, tá? Nem política, né, gente? Bom, coisas assim, isentas e que são divertidas. Às vezes, pô, nossa, você viu sobre aquele macaquinho que salvou uma foca? Sei lá, uma coisa, né? E o mundo inteiro tá falando aquele cachorrinho que salvou o outro, ou o macaquinho que salvou o cachorro. Não sei, alguma coisa assim. E aí você pode falar pra pessoa, hey, did you hear about? Você ouviu sobre, né? Sobre, about, tá? The monkey that saved the dog, né? O macaquinho que salvou o cachorro. Então, hey, did you hear about the monkey that saved the dog? Então, o cachorro que salvou, o macaco que salvou o cachorro, enfim. Então, did you hear about? E você vai falar, tá? Vai completar aqui com o assunto. Did you hear about the game? O jogo, né? Aí você fala o jogo do Santos, jogo do Corinthians, sei lá, pode ser o que for, tá? Ou did you hear about the movie, the Spider-Man movie? The new Então, assim, pega um assunto que estão falando, tá? Não me venha com coisa que a pessoa não sabe. Não ouvi. Tá? Então, pega um assunto que tá ali bem naquele burburinho. E aí é uma coisa que você... Aí a pessoa fala, yeah! Aí a pessoa, nossa, eu vi, menino, que macaquinho inteligente. That monkey, it's amazing. E você é a mesma coisa, né? A pessoa vai falando, você pode pegar uma palavra aqui, outra ali, repetindo, e vendo qual a opinião dela. E great, yeah, that's awesome. Tá? Então, vamos repetir aqui. Vamos lá. Hey, did you hear about? Great job. Então, você ouviu sobre, né? Tá? Agora, nossa, tem um troço aqui que o pessoal vai falar, que é isso aqui, hein? É russo, é grego? Que raios que é isso daqui? Deixa eu subir aqui, tá? Eu vou te explicar, tá? Bom, vamos imaginar que essa pessoa que você encontrou e você viu, você não vê aí, sei lá, um mês, 2, 3 semanas, enfim. E aí você pode chegar e perguntar para ela, sabe aquilo assim, ó? E aí, o que você tem feito? Ultimamente, tá? Então, você pode em algum momento, pode ser essa terceira, quarta frase, enfim, não tem regra para isso, tá? Então, você pode falar, what have you been up to lately? Eu estou lendo aqui, ó. What have you been up to lately? Vamos repetir? What have you been up to lately? Beleza. Você está perguntando para a pessoa, e aí, o que você tem feito ultimamente, né? O que está rolando ultimamente, tá? Quer fazer algum comentário? Não. Bom, isso daqui é uma transcrição, tá? De como, por exemplo, na visão de um americano, uma americana, como eles juntam e falam isso, tá? Então, o que acontece? Eles juntam tudinho. Então, muitas vezes o pessoal fala, nossa, eles falam muito rápido, eles juntam tudo, mas a gente também junta, tá? Você não fala, eu quero um copo com água, né? Você fala, me vê um copo d'água? Copo d'água? Você não fala copo com água. Se você fala copo com água, me fala aí. Você conhece alguém que fala, olha, eu quero um copo com água? Você fala assim, eu quero um copo d'água, tá? Então, a gente fala muita coisa junto também. E olha, se você encontrar com uma pessoa e você entendeu esse começo, e você entendeu esse ultimamente, você já sabe que a pessoa tá te perguntando aquilo que você fez ultimamente. É uma coisa se você vai num lugar assim, e o garçom pergunta o que você quer, e você fala, copo água? Vamos imaginar que é um estrangeiro que tá dizendo, copo água? Tá pedindo, por favor, me vê um copo com água, me dá um copo com água, tá? Então, ok? Tem que ver o contexto também. Não fica assim, sabe? Se deixar paralisar, tá bom? Ou qualquer coisa, pardon, a pessoa vai repetir, né? Perdão, o que você está falando, né? Agora é o seguinte, como seria essa... Não vai tentar muito ler aqui, não. Vai no que eu vou te falar aqui, tá? Então, isso aqui, trazendo para nossa realidade de brasileiro falando inglês, seria What have you been up to lately?
What you been up to lately? What you been up to lately? What you been up to lately? E aí você vai ter que treinar. Você acha que eu não treinei? Nossa, o Bruce Lee chutava pra caramba, né? Treinava pra caramba, né? Oh. Aprendi o chute e continuava treinando. É treino. What you been up to lately? What you been up to lately? Tá? Então, ó, eu vou falar, você vai... E depois você volta esse vídeo, você vai voltando e vai praticar. What you been up to lately? What you been up to lately? What have you been up to lately? Very good. E vai treinar. Porque, olha, eu já treinei pra caramba isso. E você, Riva? Oxe. Oxe! E se tentar falar agora, talvez dê uma engasgadinha? Tá, e engasga. Assim como os americanos engasgam, os ingleses engasgam, os brasileiros engasgam e acabou, tá? Agora, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Você tá falando assim, né? A pessoa falou, what have you been up to lately? Aí, olha uma resposta legal aqui, ó. Oh, not much. Então, o que você tem feito ultimamente, né? Que tá rolando? Ah, não é muita coisa aí não, né? Não tem... E aí você pode falar assim, ó. Just went... Isso é um exemplo aqui, né? Just went to see my family yesterday. Ah, nada demais aí que tá rolando, não, tá normal. Eu fui ver minha família ontem, fui visitar minha família ontem, tá? Então, isso é uma maneira de você responder, ó. Então, você poderia falar, just went to a picnic yesterday. Olha, eu fui para um piquenique ontem, tá? Então, aqui a gente tá falando de passado. Depois vamos mostrar presente e futuro, pra gente encerrar. Então, esse just went, você podia falar, ó, just went to a picnic, just went to a party. Olha, fui uma festa ontem. Você pode também colocar semana passada, final de semana passada, enfim. Agora, olha só, tá vendo que eu deixei aqui, ó? Oh, not much. What about you? Tem gente que você vai falar assim, e aí, o que tem feito ultimamente? Ah, não teve nada demais, não. E você? Tem gente que só vai ficar nisso daqui, ó, tá? Nisso e nisso. Aqui é opcional, se você quiser comentar, e a pessoa pode ser que comente, e a pessoa pergunte de você, e você também fala, né? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem pessoas que são caladas, que são de responder com sim e não, em todos os idiomas, Sim, em todos os países. Então, gente, olha só, não pensa que às vezes a coisa é com você. Às vezes você fala com a pessoa, e aí, o que você tem feito ultimamente? Ah, nada demais. E você? E acabou. Ou, tenho lido. Fui no cinema. Às vezes nem pergunta de volta. Sabe? Aí você vai falar, não é com você, é a pessoa. Às vezes é a personalidade da pessoa. Tá? Então existem conversas e conversas. Vai ter conversa que vai fluir bastante. Porque, ó, essa coisa de você entrar no elevador, ou você tá numa sala de espera, ou você tá sentado num sofá do lado de uma pessoa, mesmo que seja brasileiro, brasileira, muitas vezes você fica sem graça. Você fica, tá calor, né? A pessoa fala, e não fala nada. Agora tem pessoa, nossa, calor mesmo, hein? E olha que ontem, não sei o que. Tem gente que faz a coisa fluir, tem gente que não. Então não se preocupe com isso, tá? Nem tudo é sobre o seu inglês. Se é ruim, se é bom, não é, tá? É questão de personalidade da pessoa. Então, ó, só relembrando, aqui, ó, a pessoa pergunta como é que você, né, o que você tem feito ultimamente e tal. Você pode falar, oh, not much. What about you? Tá? E às vezes a pessoa vai falar isso. Ou você pode falar, oh, not much. Just went to see my family yesterday. What about you? E aí você pergunta pra pessoa, tá? Então, vamos só repetir aqui, ó. Oh, not much. Just went to see my family yesterday. Very good. E aqui, como sempre, what about you? Repeat. What about you? Very good. Agora, olha, tem gente que é tão direto que às vezes fala not much, you, e acabou, tá? Então, não pense que... E você também. Às vezes também você tá com pressa, not much, and you, ou not much, you, tá? Vamos repetir? Repeat, please. Not much, you.
Very good job. Estamos quase terminando. Ok, já convido, porque, olha, Riva, você sabia que... Deixa eu esconder esse cursor aqui, não sei. 70% das pessoas que assistem nossos conteúdos não são inscritas no canal? Faz isso não. Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder, tá? Nenhuma dessa sequência de aulas. Tem muito conteúdo maravilhoso, ok? E muita experiência nossa dando aula em outros países e falando sobre como a coisa acontece. Isso é muito importante, tá? Como que você tem que se portar, como falar as coisas, enfim, tá? Então isso eu convido, se você desejar se inscrever nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, vai ser uma alegria ter você aqui, tá? Conosco. Então olha só. Lembra que eu perguntei sobre o passado? E aí, o que você tem feito ultimamente, né? Ok? Eu assim, ó, passado, passou. Agora aqui, ó, você pode perguntar para a pessoa, what do you have going on today? E aí, o que vai, né? O que vai rolar hoje, né? O que você tem para hoje, né? O que você vai fazer hoje? Agora, presta atenção no que eu vou falar, tá? Quando você for falar sobre isso e sobre o futuro, porque mais para frente vai ter uma série, uma aula que a gente vai falar sobre paquerar. Por quê? Se você é solteiro, solteira, enfim, está disponível. E às vezes você quer conhecer pessoas de outros países, de repente, e ter né? Você quer convidar a pessoa para sair, enfim, por que não? Agora aqui nós estamos falando de colegas, pessoas que você está, querendo puxar uma conversa para amizade. Então, tomar muito cuidado quando você for falar, né? E aí, o que você vai fazer hoje? O que vai rolar hoje, né? Deixar claro da maneira que você falar, porque o corpo da gente fala, né? O tom de voz, o nosso sorriso, enfim. Então, what do you have going on today? Né? Então, você vê assim que não tem uma... E aí, o que você vai fazer hoje? O que você vai... Né, de interessante? O que tem de interessante hoje, né? Então, você deixar claro com as suas expressões que você não está interessado na pessoa, a não ser você está só dialogando. E aí, o que você vai fazer hoje? Né? O que você tem programado para hoje? Né? Como vai ser o dia da pessoa, tá? Só isso e nada mais. Vamos repetir aqui, ó. What do you have going on today? Again, vamos repetir de novo. What do you have going on today? Very good. E olha, você vê que interessante aqui, ó. Olha o que você tem em comum aqui, ó. Oh, not much? What about you? Oh, not much? What about you? E adivinha? Oh, not much? What about you? Não quer dizer que para cada frase você tem que responder com outra coisa, tá? Tem coisas em comum que você pode usar. Agora, olha aqui, ó. Você perguntou para a pessoa quer falar alguma coisa? O mais importante é não esquecer de usar esse what about you, né? What about you, né? Por favor, volta, né? Lembra que a gente falou de você mostrar para a pessoa que você está interessada no que a pessoa está falando? Então, pergunte de volta, tá? Eu sei que às vezes dá aquela emoção. Você esqueceu what about you and you. Você esqueceu and you, tá? Não tem. Ok? Então, aí, ó, a pessoa se perguntou, what do you have going on today? Então, ó, oh, not much. A pessoa pode ficar aí, oh, not much. What about you? Ok? Ou, ó, aqui, ó, just going to a friend's house this evening. Eu vou na casa de um amigo essa noite, tá? Então, você pode, just going to a party this evening. Oh, just going... Ok? To watch a movie, tá? This evening. Então, você pode substituir aí. O importante aqui é você começar a conversação e saber algumas frases umas pontes, né? Para você passar para outros tópicos. Então, vamos repetir aqui, ó. Oh, not much. Very good. Agora aqui, ó. Vamos repetir essa frase aqui, ó. Just going to a friend's house this evening. Very good. E aqui o famoso what about you? Repeat. What about you?
Very good, very good. E já estamos acabando, tá? E eu coloquei até o asterisco aqui, por quê? Para deixar bem claro que esse tipo de pergunta você tem que dar o ar e o tom de ser um interesse só para conversar mesmo, porque você está interessado em conversar com a pessoa, saber como ela está indo, o que ela tem feito. Então, ó, do you have anything fun going on this weekend? Tá? Então, e aí? Tem alguma coisa divertida que você vai fazer esse final de semana? Né? Você está só interessado mesmo em bater um papo. Você não está interessada em nada mais, tá? Então, agora você está perguntando no futuro para a pessoa, tá? Então, aqui, ó, do you have anything fun going on this weekend? Então, você tem alguma coisa divertida aí que você vai fazer, que vai rolar nesse final de semana? Nada mais que isso, tá? Então, cuidado como você fala isso, tá bom? É normal que se pergunte para colegas? É. É normal que se pergunte para um vizinho? É, por que não? Sabe, se a pessoa vai te dando abertura na conversação, sem problema. Mas lembre-se do tom de voz, a maneira que você vai olhar para a pessoa não achar que você está interessado em mais do que uma conversa, tá? Então, cuidado com isso. Então, vamos repetir aqui, ó. Do you have anything fun going on this weekend? Vamos só dar uma juntada aqui no going on, tá? Do you have anything fun going on this weekend? Very good. E olha aqui, ó. Deixa eu só separar aqui, que nem o outro. Olha aqui que interessante. Oh, not much. Você podia parar aqui, ó. Oh, not much. What about you? Acabou, tá? E agora, aqui, ó. Just going to a friend's house tomorrow. Ah, eu vou na casa de um amigo amanhã. Um amigo, amiga. Quer dar uma saída? Você precisa dar uma... Não, vai pegar o... Que já estamos encerrando. Ele vai pegar o ukulele dele, ukulele, tá? Então, olha só. Vou só na casa de um amigo amanhã. Você pode falar, vou só estudar amanhã. Eu vou só... Tá? Aí você vê como é que você vai rechear esse diálogo, ok? Mas, você falando qualquer uma dessas frases que eu te falei, poxa, mas essa é compridona. Aqui, ó, you look great, love your jacket, sabe? Ok? E aos poucos você vai aumentando, né? Você vai falando mais e mais, mas lembre-se, não é só ficar despejando o teu inglês para estrangeiro, porque só você quer praticar, não. Pense em amizade, pense em conhecer pessoas, em compartilhar coisas da vida, né? Sim, uma troca de informações, né? Sim. Você oferece alguma coisa, a pessoa te oferece algo de volta. Você vai estar ouvindo, prestando atenção, enfim, sabe? Então aqui, ó, vamos repetir aqui, ó, essa aqui, ó. Oh, not much. Repeat. Oh, not much. Just going to a friend's house tomorrow. Very good. E o famoso? What about you? Very good. Agora, olha só. Aconteceu de você ficar todo nervoso, toda nervosa. Não te preocupas, ó. Oh, not much. What about you? Ok? Oh, not much. You? Not much. You? Tá? Então, assim, o que eu digo pra você? Pessoas são pessoas, tá? Em todo mundo. O que as pessoas querem, ter conversas agradáveis, serem ouvidas, né? E é isso, tá bom? Nós vamos seguir com essa série, tá? Para você que está aqui nessa transmissão ao vivo, eu te convido para vir para o Zoom conosco. Você pode clicar aí no primeiro comentário, tem um link. Você pode vir para o Zoom, vai praticar mais, vai poder perguntar, se divertir, né? Bater aquele papo gostoso que a gente sempre bate, né? No Zoom. E é isso aí, tá? Então, olha, mais uma vez eu te convido a se inscrever nas minhas redes sociais, deixar o seu joinha nesse conteúdo, se você desejar, tá? E agradeço você por me acompanhar até aqui. Já te vejo no Zoom, você que está no gravado. Eu espero te ver na próxima aula. Todos vocês querem ver na próxima aula, hein? Tá bom? Thank you very much. Bye. See ya.